Olá! Hoje eu estou aqui de volta no consultório do meu amigo Dr. Rodrigo Fortes, ele que é fisioterapeuta, especialista em acupuntura. Como vocês já sabem, né? Tô sempre aqui, né, doutor, batendo papo, sempre explicando, tirando as dúvidas de vocês. Tudo bem? Tudo bem, Viviane. É sempre um prazer a gente conversar nessa amizade antiga que a gente já tem, né, posso assim dizer, né? É sempre um prazer muito grande exemplificar os problemas, esclarecer, orientar. Tenho muito prazer em fazer isso com vocês sempre. Que bom, obrigada. Nós que agradecemos. Hoje nós vamos falar sobre um problema que atinge milhares de pessoas, né? E às vezes as pessoas nem sabem direito o que é. Nós vamos falar sobre a danada da doença artrose, que é a chamada doença articular degenerativa, né? A artrose é um processo natural. É importante que a gente entenda isso. A artrose é um processo que todo mundo vai sofrer. Então, a artrose ou osteoartrose é o desgaste da cartilagem que recobre digamos, a cabeça do osso. Sempre que vai haver o encontro de um osso com o outro dentro da articulação, sobre a ponta de cada osso tem um tecido chamado cartilagem que protege essa estrutura óssea. Com o tempo essa cartilagem se desgasta por conta do uso, né? O corpo humano é uma máquina de engrenagens e as engrenagens se desgastam, e quando esta cartilagem se desgasta, o osso vai ficando mais exposto à superfície e nós damos o nome disso de osteoartrose ou simplesmente artrose. E a artrose é a mesma coisa que bico de papagaio ou não? Não, é diferente. Existe uma miscelânea de nomes estranhos e as pessoas elas acabam por confundir um pouco. Bico de papagaio é uma alteração que acontece em qualquer articulação. Só que o interessante é que dentro do conhecimento popular, ao longo dos tempos, foi se criando subnomes para essas doenças. Então, quando é na coluna, essa formação chama-se bico de papagaio. Quando é no pé, já muda, é joanete. E se for no calcanhar, as pessoas já chamam de esporão, mas tudo é uma coisa só. Você traumatiza sempre a mesma região, fazendo com que aquela articulação trabalhe sempre da mesma forma, ou seja, para frente e para trás, na coluna lá. Aquela área da coluna onde trabalha mais, onde tem um depósito de carga maior no momento onde você está usando, acontece alguns traumas em determinadas áreas da articulação e esses traumas, quando se repetem no mesmo lugar, o corpo, por um mecanismo qualquer, começa a depositar cálcio ali e forma uma espícula óssea, uma ponta de osso. E essa pontinha vai encostar num nervo. E quando encostar no nervo é que vai doer. Isso é o bico de papagaio. Não deixa de ser, muitas vezes, criado por uma degeneração local. Você ficou traumatizando e degenerou aquela área e calcificou. Mas não tem nada a ver com artrose. É diferente. E também as pessoas falam muito em artrite e artrose. Às vezes nem sabem o que é um e o que é o outro, né? Olha, existem várias definições para isso. Eu defendo o ponto de vista e esse é o meu ponto que eu levo no dia a dia. E foi da forma que eu aprendi. Artrite, como diz o nome, artros, articulação, e ite, inflamação. Significa processo inflamatório dentro da articulação. E ponto final, não tem o que se inventar, esse é o nome da palavra. Então, o processo inicial da artrose, que ose significa degeneração, artros, articulação, ose, degeneração. O processo da degeneração ele vem depois da inflamação. Então a artrite seria o estágio inicial da doença, que quando não freada, que quando não controlados os fatores de risco, quando não tratado esse processo inflamatório, essa modificação química gerada pela inflamação ali dentro da articulação, naquele líquido articular que fica ali, essa modificação química leva ao processo de degeneração da cartilagem com uma velocidade mais acelerada. Bom, como seria o tratamento então da artrose? Quanto tempo dura esse tratamento? Olha, tudo depende. Envolve os fatores predisponentes, são os fatores que levaram a pessoa a ter aquela artrose, envolve o momento em que você encontrou aquela osteoartrose e o que você vai aplicar como tratamento.
para essa osteoartrose. Não é simplesmente pensar em fazer só a fisioterapia ou tomar só o medicamento. Então, se a pessoa é obesa, ela tem uma chance maior de ter artrose. E tratar uma pessoa que tem sobrepeso sobre aquela articulação, em cima daquela articulação, vai ser mais difícil do que tratar uma artrose de uma pessoa que desenvolveu artrose, mas é mais magra, tem menos peso incidindo em cima daquela articulação. Hoje, em relação ao tratamento da artrose, eu posso te dizer assim, o padrão ouro de tratamento hoje é embasar essa recuperação na fisioterapia. Sem sombra de dúvidas, porque vai ser um processo de recuperação a médio e longo prazo, e se você embasar isso na medicação, você pode intoxicar o paciente. Então, embasar o tratamento da fisioterapia. No momento de dor, entrar com a conduta do médico, que é a conduta anti-inflamatória, junto com a fisioterapia anti-inflamatória. Controlou a inflamação, nós vamos para a segunda etapa do tratamento. Então, já não há mais muita dor, não há inchaço, não há vermelhidão, são os sinais inflamatórios, vamos passar para a etapa da regeneração. Nessa etapa, na fisioterapia, nós vamos usar todos os recursos que causam a regeneração da cartilagem, que é muito difícil. A cartilagem é um tecido que o nosso corpo não sabe produzir outro. Então nós temos que criar uma forma de cicatriz, como se fosse assim dizer. Então é uma fibrocartilagem que vai formar ali. Então nesse momento você usa os recursos da fisioterapia para cicatrizar e você hoje, como padrão ouro, associa com o tratamento do médico ortopedista que vai entrar com uma medicação que chama-se condroprotetor. É um remédio que você toma durante 3, 6 meses e que vai deixar o líquido da articulação mais grossinho, mais viscoso. E isso vai favorecer que a fisioterapia tenha um sucesso de cicatrização maior. Então, quando a articulação, quando a musculatura, vamos supor, da coxa está fraca, o joelho sofre muito. Porque o joelho depende da musculatura. Aí é que entra a terceira etapa. O reequilíbrio da força muscular e do próprio equilíbrio do corpo. A recuperação da força e o equilíbrio do corpo. Juntando essas 3 etapas, nós temos a reabilitação completa, o indivíduo pronto para praticar a atividade física, levar a vida funcionando, vamos assim dizer. Uma outra dúvida também, para nós, mulheres, né? Que nem usamos saltos, né? O salto também afeta isso, né? Deixar bem claro que eu não sou contra o salto alto, tá? Eu poderia dizer assim para vocês que a forma mais correta não é não usar, é saber como usar. Como usar. Aí eu já vou deixar um insight aqui por fora. No meu blog, clinicarodrigofortes.com.br, tem um blog e lá tem os 10 mandamentos para se usar salto alto. Tem lá. Quem quiser saber, entra lá, clica e vai ver quais são os 10 mandamentos. Aprender a usar da forma correta. Intercala um dia e outro entre salto alto e salto baixo. Quando não dá, usa. Não tem problema. Só que não pode falar que é essa desculpa de não dar todos os dias. Esse que é o problema. Entendeu? Chegou no trabalho, trabalha com uma mesa fechada, tira o pé do sapato e põe no chão. Deixa o pé descansando no chão, alongando o pé, a face, a sola, plantar, totalmente no chão, certo? Realize exercícios de alongamento diários, entra numa academia, vai fazer um exercício, uma caminhada, certo? Chegou em casa, tira o salto alto, isso vale tanto para homem com sapato, tanto para mulher com salto alto. Coloque o pé no chão e ande durante 30 minutos pelo menos dentro de casa com o pé no chão. Isso, para não gerar deformidades, porque o sapato aperta o pé lateralmente e o pé começa a ficar todo deformado em relação a isso. Quando você coloca o pé no chão, você alonga a face plantar e você combate essa deformação. O melhor calçado que existe é o tênis, para proteger contra a artrose, é o tênis, porque ele tem aquele mecanismo de absorção de impacto, né? Aquela entressola que tem ali tem um material que você apoia o seu peso, quando você deposita o peso no chão, ela amortece cerca de 40% do impacto articular. Então sempre prefira calçados como um todo, tanto sapato como tênis, com amortecimento de impacto. Então, mas e quem não pode comprar um tênis desse? E aí compra o tênis mais barato? Viviane, eu digo que o melhor tênis não é o mais caro. O melhor tênis primeiro é aquele que você pode comprar. O melhor tênis é o mais confortável.
E o melhor tênis, ele depende daquilo que você quer fazer com aquele tênis. Se eu quero fazer uma caminhada, eu preciso comprar um tênis de R$500 que o Poltergar corre a São Silvestre, não há necessidade. Não, também nem há necessidade, porque não vai ter aquele excesso de impacto. Então um tênis de caminhada hoje, facilmente, fazendo uma estimativa, uma pessoa consegue entre R$100 e R$200 comprar um belo de um tênis para caminhada. Bom, voltando a falar em artrose, quem tem essa doença, por exemplo, já se curou, ela pode vir a ter novamente? Então, a artrose é uma doença crônica e ela não tem cura. Toda doença crônica não tem cura. Nós controlamos a artrose e às vezes conseguimos, dependendo de toda essa nuance que eu te falei, de não ter sobrepeso e tudo mais, a gente consegue criar uma fibrocartilagem, que é um tecido de cicatrização, às vezes consegue fechar um pouquinho mais a ferida, melhorar, reforçar a musculatura, reequilibrar todas as forças mecânicas que agem e investir nessa parte do tratamento, né, na cinesioterapia, corrigindo todas essas forças, a gente consegue que o indivíduo tenha função. Quando a gente fala de tratamento para artrose, a gente fala em devolver a função para a pessoa. Não é mais o quanto desgastou de cartilagem, o quanto tem ali de desvio da articulação. O que importa hoje é o quanto de função aquela dor tira do paciente. E também tratar a artrose é o reverso, é você devolver a função. Nem sempre tirar toda a dor. Então você alivia a dor, melhora a força e devolve a função. Bom, doutor, olha, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço sempre, estou sempre super disposto a fazer isso, né? A gente conversou há pouco tempo atrás, falei, vem depois, a gente conversa, não tem problema. Felizmente a gente consegue fazer um trabalho bem interessante aqui na clínica e acima de tudo, a nossa amizade está acima de tudo, né? Com o Carlos, com você, com todo o pessoal que trabalha com vocês. Eu acho que a função de vocês é uma função muito importante. Não é só de colocar um programa no ar, né? É uma função de levar informações que possam somar e ajudar as pessoas a se recuperarem. Lembrando, quem tem artrose não deve fazer corrida, deve preferir atividades na água. Tá? Atividades na água são mais válidas do que as atividades de impacto na terra. Um grande abraço para você, um grande abraço a todas as pessoas e até uma próxima. Obrigada, doutor. Bom, gente, olha, Dr. Rodrigo Fortes, aqui em Jacareí, também é tudo para você.